Bom dia, pessoal. Hoje é dia 8 e o primeiro exercício de concentração é a concentração nas consequências dos acontecimentos. Então, ele dá o exemplo da lancha que passa num lago tranquilo e deixa um rastro de movimento atrás dela. Então a gente pode imaginar isso, né? A lancha, mas essa imaginação, essa observação, e pode ser qualquer outra, e deve ser qualquer outra também, o tempo todo. Por exemplo, eu ponho água no copo e bebo a água. Então, a consequência do acontecimento é matar minha sede. Eu faço um prato e almoço, ou eu ando e vou no trabalho, as consequências, como hoje, né? Hoje eu fui andar com os cachorrinhos lá embaixo, do outro lado da rua. Tem 2 anos e meio que eu não faço isso, porque eu briguei com a Fátima e quando eu passava lá ela dava escândalos e eu resolvi que eu ia andar por outros caminhos, apesar de amar andar por ali e ter histórias muito bonitas e vídeos lindos ali naquele lugar, mas eu não queria ficar aguentando, alimentando uma pessoa raivosa. Então eu deixei de andar lá. Mas eu cortei, eu limpei aquela parte lá do terreno onde eu fiz as escadas que dava para aquele lugar. E ontem, olha as consequências. Ontem eu peguei maçãs na macieira por onde eu passei que estava com as maçãs no chão. Então eu quis levar as maçãs para as ovelhas. Levando as maçãs para as ovelhas, eu fiz o caminho lá de baixo. Fazendo o caminho lá de baixo, eu subi por onde eu limpei. Se fosse antes, se não tivesse limpo, eu não passaria por ali. Também, se eu não tivesse pegado as maçãs, eu não iria lá. Então, olha como que tudo vai ligando. A gente acha tudo muito óbvio. Ah, é tudo óbvio. Não é. Poderia escolher não pegar as maçãs, eu poderia escolher não limpar o terreno, eu poderia escolher ficar indo lá quando tem briga, eu poderia escolher e posso e escolho o tempo todo. Se a gente acha que não está escolhendo, a gente está muito enganado. Mesmo que a gente esteja escolhendo a mesma coisa todos os dias durante a vida toda, a gente está escolhendo. Não mudar, por exemplo. Então esse exercício ele é muito interessante e dá para exercitá-lo o dia todo de forma bem interessante. E cada vez que a gente faz, mais profundo vai ficando, mais entendimento a gente vai tendo das escolhas dos nossos pais, dos nossos avós, das escolhas dos filhos, dos netos, onde que chega uma coisa, onde que leva a outra. Não precisa ser a maçã ali, a ovelha aqui. Pode ser, eu escolhi isso há 20, 30 anos atrás e agora estou usufruindo do que eu escolhi também. Então é um exercício muito profundo e interessante. Segundo exercício, 15432218. 15432218. 9843012267. 9843012267. E no terceiro exercício, como sempre, se a gente observar, a gente está sempre sintonizado no exercício. Não é à toa que ele escolhe aquele exercício para aquele dia. Apesar que todos os exercícios são para todos os dias e para a nossa vida toda, tem uma energia maior naquela situação, naquele dia. Por isso que a gente vê e fala assim, ó, coincidiu. Não, não coincidiu, é isso mesmo. Então ele vai falando aqui do número 8 e quando a gente percebe os mundos anteriores, na linha 8, eu vou ler um pedaço aqui. Observe que a imensidão da linha da figura 8 une em si mesmo esses mundos que você já conheceu durante os 7 dias anteriores. E quando o seu mundo juntar todos os mundos, você verá que você está tão alegre em sua alma como o mundo é diverso. Então eu fui lendo isso e pensando, mas eu não estou alegre, eu estou muito irritada, eu estou esgotada de tanta mesquinharia, mundinho pequeno dessas pessoas. A história lá que eu contei, que a presidente teve que trocar a foto da ovelha para uma foto de patinhos, porque a ovelha ia ofender as pessoas aqui, né? Que eu fiz um cartazinho escrito: Arega é família.
e pus uma família de ovelhas, um bebezinho e os pais dela lá. E a pessoa ficou chocada, tirou aquilo correndo, pôs uma família de patinhos, porque as pessoas aqui poderiam se sentir muito ofendidas se comparar a família delas com família de ovelhas. Isso acabou comigo. Para mim isso é o fundo do poço. Não pode ser mais imbecil, mais nojento, mais idiota do que isso. E se, mesmo que não seja, pensando, né? E não é uma família? Eu não posso falar? Existem ovelhas e ovelhas e ovelhas. Eu não posso falar que a Arega é família de ovelhas? Isso ofende dessa forma? E depois eu fiquei pensando, eu nunca vi patinhos por aqui. Eu não vi patinho, mas patinho pode? O que não tem aqui nessa história pode? Mas a ovelha que todo mundo tem e explora, e cuida mal e explora, cuida mal que eu falo que não cuida tão bem, explora muito, e isso pode? Então, eu não estou feliz como ele está falando aqui. Você verá que você está tão alegre em sua alma como o mundo é diverso. Mas acontece que logo em seguida ele fala o seguinte, olha que interessante. Veja a eternidade lá onde ela sempre esteve e você será o criador da eternidade naqueles lugares onde ela não existe do ponto de vista da outra pessoa. Quando você estiver vendo a eternidade e estiver criando-a, você sempre será eterno em tudo, em qualquer eternidade, em qualquer mundo. Você é um criador à imagem e semelhança. E a eternidade criou você à imagem e semelhança. Criando o eterno, você irá criar a si mesmo. Criando-se, você cria a eternidade da mesma forma que a eternidade pode criar outra eternidade. E assim como o Criador criou a todos simultaneamente. Então, ele me devolve o meu foco. E fala nesse exercício, olha, o foco é você e a sua criação. Você e a sua existência, você e a sua luz. Sim, existe essa situação, esses lugares e essas pessoas, e eu também, muitas vezes, com muita ignorância, mas o que ele quer é que a gente se reconecte com o nosso ser verdadeiro, do menos infinito ao mais infinito, expandindo na eternidade. Então, quando eu fico triste, eu tenho que passar pela tristeza. Eu não tô falando que é só ficar alegre. Eu tenho que passar pela tristeza, pela indignação, pela raiva, pela preguiça do ser humano, até para eu desistir de dar tanta importância para a ignorância deles, porque eu fico querendo dar muita atenção para essas pessoas, e seguir o meu caminho. Eu acho difícil seguir o meu caminho e sem querer levar todo mundo junto comigo. É uma arrogância, né? Mas eu queria que as pessoas vissem a maravilha que é viver em qualquer lugar, a maravilha que é viver. Bom, o que eu posso fazer é criar a minha existência e não criar uma desistência ou ficar no mesmo nível ou pior, como a gente faz. Porque se eu fico com raiva, eu estou no mesmo nível. Se eu fico frustrada, eu já estou me igualando às pessoas que me frustram. Então, é o esforço para continuar vivendo uma vida apesar dessas tristezas que aparecem e criar a vida verdadeira. Não precisa ser para eles, pode ser para o cachorrinho, pode ser em outro lugar, não preciso fazer cartazinho para eles se isso estiver me incomodando. Eu posso fazer outras coisas, né? Já fiz o cartaz e já vi que essa comunicação, mas eu não estou esperando também que as pessoas entendam. Agora, fica lá a informação, quem sabe vai entender um dia, né? Na eternidade. Criar a eternidade não é criar aqui e agora. Eu posso plantar para alguém colher mais tarde. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.